e também pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular da Cidade Alta, aqui em Juiz de Fora. Meu ministério é um ministério de ensino e, por isso, vocês sempre verão eu trazendo mensagens de ensino. Então, assim, a gente procura levar para as pessoas aquilo que há de melhor na palavra de Deus. E hoje eu queria trazer aqui uma parábola muito conhecida, que é a parábola, não é bem uma parábola, né? Mas é a parábola que está em Lucas 15, capítulo 8. Lucas 15, 8, todo mundo conhece, é uma palavra muito explorada, muito conhecida, porém muito pouco explicada, muito pouco explorada. Ela diz respeito à dracma perdida. É um ensino muito interessante, muito rico, e esse ensino ele nos dá assim uma dimensão muito bacana daquilo que o Senhor Jesus estava querendo comunicar para as pessoas. Então, assim, a princípio, nós podemos ver que o Senhor Jesus estava no segundo ano do ministério dele. O ministério do Senhor Jesus, como todos já sabem, é um ministério de 3 anos. Primeiro ano, o ano da popularidade. O segundo ano é o ano onde ele vai ensinar, onde ele vai se deslocar mais. E o terceiro ano é o ano da oposição. Então, o primeiro ano, que é o ano da inauguração, né? Que é o ano do início, o segundo ano da popularidade, o terceiro da oposição. Correto. Então, o que ocorre? O que ocorre? Nessa ocasião, aqui do texto, né, nós precisamos explicar aqui qual é o contexto. Então, o Senhor Jesus ele estava se dirigindo para Jerusalém, o seu itinerário era esse. Então, a Bíblia vai nos dizer que ele estava, publicanos e pecadores se aproximam dele, onde ele estava, e queriam ouvi-lo. E, ao mesmo tempo, tinham outro público de fariseus e escribas que estavam murmurando. Então, nós vamos ver que, apenas para contextualizar, a palavra traduzida como publicano, no hebraico é morres, e no grego é telelonai. Isso não se preocupa com esses nomes, tá? É só para você entender que tem um nome no hebraico e no grego. Significa cobrador de impostos. Eram aqueles israelitas que trabalhavam como cobradores de impostos para o Império Romano. O exemplo mais clássico que a palavra nos dá dessa categoria é o exemplo de Mateus e Zaqueu. Eles eram ah, publicanos. E o que acontecia com o publicano? Acontecia o seguinte: de um lado, eles eram rejeitados pelos israelitas e eles frequentemente eram chamados de cães e traidores, principalmente por eles oprimirem ao povo a pagar pesados impostos, o que era proibido pela lei de Moisés. Pelo outro lado, eles eram desprezados também. Por quê? Porque o judeu ele era desprezado pelos romanos. Eles eram um povo dominado. Então, assim, a situação deles ali era uma situação muito complicada. E
Todos aqueles que estavam nessa condição automaticamente, eles estavam impedidos de frequentar o templo. É, na verdade, eles eram chamados, inclusive, equiparados a pecador. Então, no hebraico, ratai, ratai. E no grego, amártolos, amártolos. Eram todos aqueles que estavam impedidos de estar no templo. Quem era esse pessoal? Doente, deficiente físico, os opressores do povo de Israel ou aqueles que simplesmente não cumpriam a lei de Moisés. Então, veja, o Senhor Jesus faz o quê? Ele propõe 3 parábolas. Ele vai propor 3 parábolas. Ele propõe a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Na parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus trata de resgate. O tema é resgate. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Na parábola da dracma perdida, o tema é restituição. E na parábola do filho perdido, o tema é restauração. Então, dá para você guardar tudo com R: resgate, restituição e restauração. Ovelha perdida, resgate. Dracma perdida, restituição. Filho perdido, restauração. Então, veja, nessa mensagem, eu quero aqui, nesse comentário, eu quero focar apenas a parábola da dracma perdida. Portanto, nós estaremos falando de restituição. Restituição. Então, primeiro ponto, Jesus usa uma moeda nessa parábola, ele usa como objeto uma moeda de grande uso naquela época, naquela ocasião, que era a dracma. Então, a dracma, ela existiu na Grécia até o ano de 2017, quando a Grécia resolveu adotar o euro como moeda. Existem vários tipos de dracma, eu não vou aqui ficar falando de moeda, obviamente, mas tem decadracma, decidracma, tem dracma de prata, dracma de ouro, enfim. Mas a questão é que, se nós pegarmos uma moeda, nós vamos ver que a moeda tem um duplo sentido. Qual é o sentido? Valor e preço. Preço é a quantidade em dinheiro atribuída a determinada coisa. E valor? Valor é a importância que esta coisa representa para alguém. Esses dois sentidos, eles estão agregados na moeda, porém eles são diferentes. Uma coisa pode ser caríssima, mas ela pode ter pouco valor para alguém. Uma coisa pode ser muito barata, mas ela pode ter um valor inestimável para uma pessoa. A perda de dinheiro pode ser superada, pode ser recuperada com mais dinheiro, mas a perda do valor é insubstituível. Então, nessa parábola, o Senhor Jesus está focando exatamente o valor. Ele está dando uma ênfase para o sentido do valor, daquilo que é representado dentro da pessoa. Então, a parábola diz que a mulher tinha 10 dracmas. Então, existe a possibilidade de que essas dracmas fossem provenientes de um dote. O dote, que era chamado de bens em moeda, em hebraico, nikze som barcel, bens em moeda, ele devia ser pago pelo noivo para a noiva, para que ele fosse usado na viuvez ou por ocasião de um eventual divórcio. O costume era pegar uma parte
desse dote em moedas, em dinheiro, e colocar esse dote numa cobertura na cabeça em forma de tiara. Então, vinha aquela tiara e ficava aqui uma parte, cobria a testa. E assim a mulher casada tinha que sair. Por quê? Porque não era costume, não era como no Ocidente nós tínhamos, desde sempre, tínhamos o costume de usar a aliança no dedo anular, que chama que é o dedo do coração, que esse monte de coisa. Mas no Oriente Médio, não. Então, no Oriente Médio, o costume era usar uma tiara. E no caso de Israel, o costume era usar uma tiara de dracmas, em forma de coroa. Então, esta era a prova de que a mulher era casada. Existem outras provas também, como atualmente a mulher casada usa uma cobertura na cabeça. Ela não usa mais tiara de dinheiro, mas ela usa uma espécie de um lenço, uma cobertura na cabeça. Todas as mulheres em Israel, hoje, no século XXI, procuram sair de casa com a cabeça coberta. Então, a questão é que a mulher, ela não podia sair de casa, né? No contexto, nós estamos falando do século I, ela não podia sair de casa sem a tiara, com a tiara suja, ou pior, ela não podia sair com a tiara faltando nenhum daqueles componentes que eram moedas. As moedas eram perfuradas, eles colocavam uma espécie de um pedacinho de cobre ali para unir umas às outras. Então, não podia faltar, porque isso já seria uma vergonha para o marido, isso seria causa, inclusive, de divórcio. Então, veja, o valor era o que aquela moeda representava para aquela mulher e a importância da moeda na vida dela. Era uma questão de vida ou de morte. Em todos esses cenários, o que acontece? A perda da dracma vai gerar uma consequência dramática. Qual consequência? Vão aparecer os impedimentos. Primeiro, impedimentos externos e impedimentos internos. Os impedimentos externos eram o impedimento de poder estar em público. Era o impedimento de ser reconhecida publicamente como esposa. Isso diz respeito ao testemunho. E o impedimento interno, ou seja, o impedimento dentro da família e na autoestima da mulher, o primeiro era o entristecimento do marido e da família do marido. Ou seja, a perda da tranquilidade, ausência de paz, ausência de serenidade e a perda da autoestima, porque aquela mulher seria muito humilhada. Então vamos ver aqui, o que acontece quando você está no contexto de perda? Contexto de perda gera uma outra consequência, que é uma crise generalizada. A perda leva à crise. Que crise, pastor Cravo? Crise na própria vida dela, crise no relacionamento, crise na família e uma crise na sociedade. Então, a crise, por suas vezes, vai ter uma outra consequência. A crise vai gerar um impacto. E todo impacto gera uma reação. Você é impactado, o impacto gera uma reação. Qual tipo de reação? Aí cada um vai reagir de uma maneira. Ou seja, alguns vão parar, vão paralisar, vão ficar paralisados. Alguns vão congelar. Uns vão tomar atitude, outros vão ficar indiferentes. É igual o pessoal fala que fica empastelado. Então, o que fazer? O que deve ser feito? A primeira resposta: se você está passando por uma situação dessas,
de perda, de crise, impactado, qual a reação que você deve tomar? A primeira resposta: busque a direção de Deus. Antes de qualquer coisa. Você pode tomar atitudes, sim. Às vezes é uma causa jurídica, às vezes é um problema jurídico. Você tem que sair, tem que tomar atitude, tem que procurar um advogado, tem que ir em tal lugar pegar documentos, tem que ir aqui, tem que ir ali. Perfeito. Antes de você fazer isso, entregue a situação nas mãos do nosso maior, melhor e mais perfeito advogado. Está escrito lá em 1 João, está escrito lá, primeira carta de João, eu vou ler aqui para vocês. Primeira carta de João, capítulo 1. Está escrito assim. Está escrito assim. Capítulo não, 1 João, capítulo 2. Está escrito assim. Filhinhos, essas coisas vós, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, veja, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é você entregar nas mãos do seu advogado. Eu tenho um cliente aqui, que é nosso irmão em Cristo, e nós pegamos um Golias pela frente. Uma multinacional. Esse nosso irmão era funcionário dessa multinacional e eles resolveram fazer uma covardia com esse nosso irmão. E aí, ele, depois de ter procurado, aí veio me procurar. Eu falei com ele, meu irmão, tu é crente, né? Sim. Você acredita em Deus? Sim. Você acredita que o Senhor pode fazer qualquer coisa, inclusive restabelecer a sua situação? Sim. Então vamos orar primeiro? Vamos? Você ora daí e ora daqui. Tá bom. Começamos a orar. Tá. Chegou num ponto que a ação judicial não deu o resultado que nós esperávamos e que eu, como advogado, esperava. O que aconteceu? Tivemos que entrar com um recurso. Esse recurso foi julgado agora no dia 1º. E aí, no dia do recurso, inclusive a advogada da empresa pediu para fazer sustentação oral. Isso significa. Desculpe, eu tive aqui uma queda porque uma ligação entrou aqui e interrompeu. Então, eu Pastor, estou. deixa eu só dar uma acrescentada, a gente aproveitar, dar um breakzinho, porque falando muito, daqui a pouco a gente fica com a garganta seca. Pastor, esse fato aqui ficou muito importante, a gente deveria dessecar mais isso aí, sobre essa perda que a mulher tem pelo costume judeus, como a mulher dava um valor ao seu casamento. Eu estou aqui maravilhado de ver o quanto a mulher judia, a mulher judaica, ela se posiciona. Acho que caiu de novo, caiu a rede de novo lá do meu querido pastor Cravo. Vamos ver se ele volta aí. Assim que ele voltar, eu vou chamá-lo. Vamos ver. Deixa ele aparecer aí, que não apareceu. Tentar chamar ele de novo. Vamos lá.
Não apareceu. Vamos ver se ele aparece. Não apareceu, não. Vou tentar chamar ele por aqui. Ah, tá convidado. Deve ter caído a rede dele. Adicionei. Pronto. Já está chegando aí. A internet, queridos amigos, é assim mesmo. Tem hora que oscila. Nós ainda no Brasil ainda não temos ainda um sistema de internet que ela não tem essa oscilação, não tem essa queda. Então, a gente fica na sofrência. Pastor, então, esse caso aqui que eu achei interessante, que eu acho que deveria as mulheres de hoje, mesmo fora do judaísmo, que ela desse esse valor do casamento e que ela, por esse valor do casamento, ela pode ter um casamento sustentável até o final, até a vinda do Senhor Jesus. Então eu acho que nós deveríamos, a gente se baseia em tanta coisa pelo judaísmo, né? A fé, a gente professa a fé, tudo. Então eu acredito que a mulher também ela deveria ter essa sapiência aqui, que ela pudesse usar isso aí como referência no casamento dela até a vinda de Jesus. Sim, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas, voltando aqui ao assunto, nós estamos falando a respeito desse irmão e eu estava aqui fazendo uma outra situação também e chegou, o sistema me avisou que chegou o resultado do recurso que eu fiz. Ou seja, no dia do recurso, eu apenas dobrei os joelhos. Eu falei, Senhor, eu não posso ir lá. O irmão não tem condições de pagar para ele ir lá. Eu só posso pedir ao Senhor que lembre dele. Lembre da causa dele. Uma causa justa, Senhor. Só isso. Eles têm muito poder, eles têm muito dinheiro, muita influência no Brasil e no mundo. Mas o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o juiz de todos os juízes. Hoje chegou o resultado. Nós ganhamos o recurso. O irmão estava dirigindo o carro, eu liguei para ele, ele parou para me atender. Eu falei para ele, meu irmão, tá tudo bem com você? Tô, pastor, tá tudo bem e tal. E aí eu disse assim, olha, meu irmão, nós ganhamos o recurso, tá? Ele falou, como é que é? Nós ganhamos o recurso. Deu um ataque nele de surdez que ele não conseguia entender, tá parecendo até comigo. Ele não conseguia entender o que eu falava, ele começou a chorar, chorar, chorar. Eu falei aqui, passa para sua esposa aí, porque você nesse estado, eu não consigo falar com você. Passou para ela e tal, expliquei para ela, olha, isso foi bom, é um bom sinal, babá, babá, babá. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que antes de entrar com a ação judicial, eu dobrei meus joelhos. Antes de botar os dedos no teclado no meu computador, eu entreguei essa situação ao Senhor, porque é uma grande violência e uma grande injustiça que estavam cometendo e cometeram contra esse irmão. Ele não foi lá para pedir riqueza, não foi se apropriar de ninguém, não foi pedir aquilo que não é dele, ele foi pedir só aquilo que Deus deu para ele. E hoje nós tivemos a primeira resposta. Outras coisas virão. Perfeito. Então veja, qual a sua posição se você tiver passando por um contexto de perda, de crise, você estiver sendo impactado. Primeira coisa, antes de você fazer o que você acha que você tem que fazer, dobra os seus joelhinhos e entrega para o Senhor. Mas olha, veja, eu estou falando para crente. Quem não for crente, mas quem não é crente, mas é um crente que crê em Deus, faça isso também. Você não tem nada para perder. E para os crentes eu digo o seguinte: olha, envolve a tua família nessa causa. Porque se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagina
vários, orando juntos, no mesmo sentido. O Senhor ouve, o Senhor age, o Senhor vê e o Senhor responde. Então, veja, o que a Bíblia nos fala a esse respeito? 1 Pedro 5,8. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, dependendo do tipo de reação, isso que nós falamos, ó, tem gente quando é impactado, cada um vai ter uma reação. Uns têm medo, outros ficam revoltados. Uns começam a murmurar, uns congelam, outros saem fazendo um monte de coisa, um monte de insandice. Espera, a atitude, primeira atitude, é entregar nas mãos do Senhor. Então, dependendo do tipo da reação que a pessoa tiver, pastor Carlos, ou dependendo daquilo que ele escolher, o que é isso aí? Tá ao contrário. Está ao contrário. Mas eu estou entendendo aqui, 10 minutos. Isso é muito engraçado. Vou te falar uma coisa. Você tinha que ser comediante. Mas vamos lá. Dependendo da reação que a pessoa tiver, vai ter início ou não o processo de restituição. Aí nós chegamos onde eu quero chegar, onde eu queria chegar. A partir daí é quando Deus vai começar a tratar. Primeira coisa que Deus vai fazer, primeiro ele vai tratar de você. Ah, mas olha só, primeiro Deus vai tratar de você, primeiro Deus vai ver a sua cabecinha, primeiro Deus vai ver como que você está, você vai ter que se chegar diante do papai. E para você se chegar diante do papai, precisa estar com as brechas todas fechadas. Você tem que estar com tudo direitinho no lugar. Por quê? Porque senão vai ser igualzinho o jovem rico, ou que eles chamam de mancebo de qualidade. Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim, você conhece os mandamentos? Primeira coisa que falou, eu sei, tal, patará, pururu, começou. Ele falou assim, falta-te uma coisa. O quê? Vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Aí ele caiu naquela tristeza e foi embora. Sabe por quê? Irmãos, sempre falta alguma coisa. Nós não somos perfeitos. Nós sempre vamos deixar alguma coisa faltando. Sempre, sempre. Às vezes é uma bobagem. Às vezes você não está liberando perdão para alguém. Às vezes uma pessoa dentro da própria casa. Ele na igreja é uma bênção, mas em casa ele é uma opressão. Ele é grosso, ele é áspero, ele é impaciente, ele é irritado. Veja, não dá. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai ser um em casa e um na igreja, ou então você vai ficar dividido. E reino dividido não prospera. Então, você tem que tapar as brechas. Tem muita gente que fala, pastor, estou orando, mas Deus não me dá resposta, porque está faltando uma coisa. Não cobra de Deus, cobra de você. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, escrito o seguinte, perdão, irmãos, 1 Coríntios 11, está escrito assim, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer desse pão e beber desse cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos que são fracos, doentes e os que dormem. Então veja, às vezes você pode estar numa dessas situações aí. Fraqueza, dormindo ou doente. Pior coisa que tem é o doente. Pastor Carlos, tem uma doença que só dá em crente. Sabe como que ela chama? Chama-se
Síndrome da queda espiritual. É uma doença que só dá em crente. Qualquer dia desse, se for possível, nós vamos falar disso que está aqui. Tem cura? Tem. Mas às vezes precisa de tratamento intensivo. Precisa de transfusão de sangue. E o sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus. Então, veja, Deus vai cuidar primeiro de você. Mas nós podemos ver aqui, pastor, nesse texto, 3 atitudes que aquela mulher tem. Qual? Primeira, acende a candeia. Segunda, varre a casa. Terceira, busca. Primeira coisa que ela vai fazer, e isso tem a ver com o que eu estou dizendo, é acender a candeia. E a candeia fala de quê? A candeia, ela fala da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o Espírito Santo aproxima o homem mais de Deus, começando por isso que está aqui. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, ama isso aqui. Quer ficar com isso aqui. Guarda isso aqui. A hora que vai tomar qualquer atitude, lembra disso que está aqui. Ama isso que está aqui. E respeita isso que está aqui. E faz do jeito que está aqui. Tem muita gente que fala, fulano é cheio do Espírito Santo. Olha que coisa linda que ele falou. Não, 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 não. Roda, fala em línguas, fala mistério, para mim não está dizendo nada. Eu quero saber ele fora da igreja. Como que ele age fora da igreja? Como que ele trata a mulher em casa? Como que a mulher se comporta? Como que ele age nos compromissos dele? Isso que eu quero saber. Aí você vai dizer, não, esse é cheio do Espírito. Então, primeira coisa que aquela mulher faz é o tratamento que Deus faz, que Deus nos dá. Primeiro ele vai cuidar da gente. Porque às vezes está faltando azeite. Está faltando a bênção. Sem azeite, não acende a candeia. Se não acender a candeia, você está fora, você está no escuro, você tá por conta própria. Segunda coisa que ela faz, varre a casa. Sabe por quê? O Espírito Santo vai te levar para onde? Para esse lugarzinho aqui, ó. Aqui você vai ser confrontado com aquilo que está te faltando. Aqui. Isso que está aqui vai dizer para você aonde você está errando. E isso que está aqui, ao mesmo tempo, vai dizer para você como que você tem que consertar. Então, começa a ação de varredura, limpeza. Sai o que não presta. Sai o que não é de Deus. Sai o que não tem parte com o reino. Vai saindo. Sabe por quê? Porque você se encheu do Espírito. A candeia estava vazia. Você estava só pensando em bobagem. Você estava com uma bruta de uma brecha. Tem gente que não é nem brecha, pastor. Tem gente que é praticamente um abismo. Está com um buraco negro na vida. Ela não está nem aí. Mas aí Deus chama para conversa. E é através dessas situações que o Senhor vai dar uma sacudida na pessoa. É na crise, é na perda, é na adversidade. Depois que varreu, Deus nos impulsiona a você se examinar. Poxa, isso que eu estou fazendo aqui, isso não agrada ao Senhor. Feito isso, aí você vai buscar. Aí você começa com você. Onde foi que eu errei? Você começa a se investigar. Onde foi que eu errei? Essa situação é fruto de escolha má da minha parte? Essa situação é fruto de precipitação da minha parte? Eu resolvi tomar a atitude que eu tomei de mim mesmo? Sabe por quê? Porque tem crente que é o seguinte, ao invés dele falar com o papai primeiro, ele primeiro toma a atitude que quer botar o papai dentro da atitude dele. É o famoso, eu vou em nome de Jesus. Não, eu vou fazer em nome de Jesus, vai dar certo. Eu vou comprar em nome de Jesus.
e botam o santo nome do Senhor na atitude precipitada, antes de ter se autoexaminado. Então, veja, essas atitudes espirituais, elas são necessárias para qualquer problema. Essa mulher que não tem nome, que não tem religião, ela nos mostra claramente que o Senhor está querendo nos ensinar. Porque às vezes você está precisando de uma restituição de Deus na sua vida, mas você ainda não alcançou. Então, quando você escutar essas palavras, você vai entender, você vai revisar, o Espírito Santo vai falar com você. Seja você crente ou não, para a glória e honra do Senhor, ele vai falar com você, ele vai te orientar, você vai receber uma grande vitória da parte do Senhor. Por quê? Porque você ouviu, você entendeu, você foi humilde e você obedeceu. As coisas vão melhorar para você, as coisas vão mudar ao seu redor. Sabe por quê? Porque você mudou primeiro. Primeiro você mudou. Por quê? Porque até para ser abençoado, nós precisamos estar preparados na posição certa. Amém? Amém. Agradecendo aí mais uma vez aí a colocação do nosso querido pastor Cravo, que está aí trazendo aí a dracma perdida, dissertando aí o texto, trazendo para a nossa realidade, a realidade atual, qual será o nosso posicionamento, como nós devemos nos colocar diante de todos os perigos, de todas as adversidades que vêm, a quem devemos entregar e qual é o posicionamento de cada um de nós para poder galgar isso aí de Deus, trazer essa proximidade de Deus, né? O que a palavra diz? Se achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Então, a forma que você se achega a Deus, o que acontece? Deus vai chegando à tua presença e vai te ouvindo melhor. Ele vai começar a te ouvir, entender a sua necessidade e derramar sobre você o bálsamo de Gileade sobre a tua vida, que são as bênçãos que vêm do Monte Gerezim para a tua vida a cada dia. Pastor, obrigado. Agradecemos a sua presença. Vamos estar falando para a semana que vem, pastor. O que nós vamos falar? Nós temos dois aí: a ovelha perdida e nós temos aí a ovelha e o filho pródigo. Qual vai ser? Nós vamos falar do filho perdido. Opa! Olha aí, gente, isso é importante, hein? Vocês não têm noção do que tem por trás dessa mensagem. Por trás dessa mensagem, Jesus foi feliz fazendo essa colocação, que olha, traz a igreja, traz o pai, traz o filho que não é filho e traz o filho que é filho. Então, o pastor Cravo está aí na incumbência de trazer essa mensagem, tenho certeza absoluta, mas fique atento, porque Deus tem uma palavra viva e eficaz para o seu coração. Pastor, as considerações finais. Só quero agradecer a Deus, agradecer também, esperar que as pessoas que estiverem nos ouvindo nos ajudem a compartilhar esse vídeo, essa live, leva para os seus contatos, leva para as pessoas que você conhece, que estão precisando de uma palavra de esclarecimento, uma palavra enxutinha, bem objetiva, mas uma palavra que te posicione, que te dê alternativas do Evangelho para você poder se posicionar no seu dia a dia. Isso é teologia prática. É teologia a serviço do crente e não o crente a serviço da teologia. Tá bom assim, gente? Então, todos. semana que vem nós vamos estar aqui nesse mesmo horário, trazendo aí as porção seletra que a palavra de Deus traz para cada um de nós. É tão bom. Tem um sinal de que amei aí, eu gostei, só queria saber quem é que está dando esse sinal aqui que gostou. Eu acredito que foi o Luiz Carlos Gouveia. Deixa eu ver aqui. Foi Luiz Carlos Gouveia. Queridos,
Deus abençoe vocês. Um beijo muito grande no coração de vocês. Semana que vem estaremos aqui no mesmo horário, eu e o pastor Cravo, para trazer mensagens maravilhosas para vocês. Estudo também e uma mensagem, porque o pastor Cravo ele diz, no meu estudo, não fica só no estudo, não. Tem que ter uma chamada, tem que ter uma ação do Espírito Santo sobre para poder trazer a conscientização. Não tem como. Então a gente tem Beth Souza, chegou agora. Beth, um prazer muito grande. Deus abençoe a sua vida e a gente fica feliz com a tua presença aqui com cada um de nós. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Até semana que vem. Pastor, aonde vai estar esse vídeo? Deixa a gente falar sobre isso. Vai estar onde? Nós vamos editar o vídeo, vamos colocar nas nossas redes. E também vamos colocar lá no grupo de Daqui. Fala um pouco aí, dá tempo. Nós temos 4 minutos. Fala um pouco do Didaquê, se as pessoas quiserem ir para lá, e as pessoas têm esse acesso, busca aí uma solicitação, tanto no Face como no WhatsApp. Didaquê Ensino Bíblico. Procura lá, que você vai ver, está ligado ao meu nome, você vai ver Pastor Cravo, você vai ver lá Cravo, ligado ao meu nome. Então, Didaquê Ensino Bíblico. E está aberto para qualquer pessoa ir para lá, não é isso? Isso. Isso. Qualquer pessoa pode participar lá do grupo, também tem ensino lá, tem uma turma lá maravilhosa que te recebe de braços abertos também. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Meu nome, Cravo Holdener. Procura lá, pede para eu adicionar e aí você entra direto no Didaquê. Ok. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Uma semana maravilhosa. Muitas lutas, mas grandes vitórias. Grandes vitórias.